Parece que a criança não te escuta, não te obedece, te desafia? Então este vídeo é para você. É muito frustrante quando você direciona o comportamento, dá uma ordem para a criança e parece que entrou por um ouvido e saiu por outro. Parece que ela faz de propósito só para te irritar. E calma que não é bem assim. Não é para te irritar, não é porque ela está tentando entrar necessariamente em um embate com você. A resposta para esta condição está em dois pilares principais. O primeiro está sustentado, obviamente, no neurodesenvolvimento infantil. Internamente, muitas coisas estão em curso e a criança está tentando entender quais são os limites, até onde ela pode ir com você. E isso faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da aprendizagem. Basta você fazer uma análise bastante simplista. A criança ela realiza características comportamentais distintas na presença dos pais, dos avós, dos professores, dos tios e assim sucessivamente, não é? Mas por que realmente isso acontece? Pense da seguinte forma: a criança faz uma análise básica de como é que ela se sente. Eu estou bem agora? Eu estou feliz? Eu estou triste? Como é que eu me sinto? Como eu me vejo? Segunda análise: como eu te percebo? Você é uma pessoa mais brava, mais carinhosa, mais irritada? Como você é? Como eu percebo você? E o terceiro e mais importante cenário: como eu me percebo na sua presença, como eu me sinto com você. Se eu fizer uma manha, você vai me dar o afago que eu estou buscando? Ou se eu fizer uma manha, uma birra, você vai brigar comigo? Como tudo vai acontecer? E a partir daí você percebe comportamentos tão diferentes da criança com pessoas diferentes. E isto é parte do desenvolvimento infantil. Então aqui nós temos um primeiro pilar para responder esta condição. Por outro lado, tudo pode estar sustentado na comunicação. Isso mesmo, a comunicação que eu gero com a criança. Muitas vezes parece que eu estou tendo uma comunicação assertiva, mas na verdade não é bem assim. O que favorece, talvez, esta falha no processamento, o qual parece que ela está te desafiando, o que ela não está te obedecendo, ou que ela não ouviu o que você falou. Mas por que de tudo isto? Então, passamos a pensar da seguinte forma. Quando eu explico sobre aprendizagem infantil, desenvolvimento cognitivo, regulagem de comportamentos, eu muitas vezes uso como ferramenta de apoio e suporte para esse trabalho o desenvolvimento neurológico, usando o que a neurociência me traz para produzir performance cognitiva no aprendiz. E eu sempre defendo a seguinte ideia: você deve regular a criança afetivamente, emocionalmente, mas acima de tudo, você deve transferir um falso protagonismo à criança, no qual ela se sente detentora do conhecimento. Mas como assim? Eu vou deixar a criança livre para aprender o que ela quer aprender, para fazer o que ela quer fazer? Não, não diz isso. Não é bem assim. Então, desta forma, eu coloco a seguinte recomendação. Imagina que você vai trocar a criança para ela ir à escola. Você dá uma opção a ela. Você gostaria de ir com o tênis azul ou o tênis preto? Ah, eu queria ir, pai, com o chinelo. Não, não pode. Entre o tênis azul e o tênis preto, qual você escolhe? Ah, eu queria o chinelo, mas tá bom, já que você não vai deixar, pode ser o tênis preto. Perfeito. Quando ela decide o que ela quer, quando ela define, aponta, indica, isto gera uma regulagem cognitiva magnífica, o que favorece uma manhã mais tranquila. O mesmo vale para o momento do café da manhã. Você quer uma fruta ou um pãozinho? Ah, eu queria um biscoito, uma bolacha. Não, não. Entre a fruta e o pãozinho. Ah, eu quero a fruta. Vai, perfeito! A criança gerou a definição, o que automaticamente gera regulagem de comportamentos e faz a sua manhã ser muito mais magnífica. Mas pensando numa outra vertente, eu defendo muito a ideia de que criança tem que ser direcionada. A criança, ela respeita uma hierarquia. Você é o principal responsável. Em outras palavras, você manda e a criança simplesmente obedece. Pensando nesta base, a tua comunicação ela tem que ser pontual, sem tantas brechas. Como por exemplo, eu estou solicitando algo à criança, direcionando um determinado comportamento, e parece que as informações estão mesmo entrando por um ouvido e saindo por outro, e ela não está analisando, processando. Isto me irrita demais. Parece que ela está fazendo só para me deixar irritado. Calma, não é bem assim. A criança ela está te testando, testando quais são os limites que você está impondo.
Dentro do trabalho com a criança, desenvolver mecanismos que direcionam comportamentos sob algumas bases pré-definidas é fundamental. Quais são as regras? Quais são os combinados? Até onde ela pode ir? Isso tem que ficar muito claro e é o seu papel definir essas condições. Agora, pensamos numa condição cotidiana. Eu solicito que a criança guarde os brinquedos que ela deixou no chão. E a criança não me ouviu. Eu falo uma segunda vez, uma terceira vez, quase que aos berros, e ainda assim parece que não funcionou. Aí eu imponho mais uma condição. Se você não obedecer, se você não guardar os seus brinquedos, você vai ficar de castigo. Você não vai à casa da sua avó no final de semana. Então você impôs uma consequência possível. Só que quando você deixou essa janela aberta, a criança, no seu neurodesenvolvimento comum, ela faz a seguinte análise. Epa, então eu tenho uma opção de escolha? Eu posso fazer, deixar meu pai contente e vou na casa da minha avó final de semana, mas eu tenho a opção de não fazer. E aí eu vou assumir as consequências dessa atitude. Ou quem sabe ele nem vai colocar essa consequência e aí a criança não faz. Isso gerou em você vários processos de problemas que deverão ser gerenciados agora. O primeiro, você vai pagar a consequência ou não? Poxa, eu precisava levar as crianças na casa da avó, na base de apoio, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse gravar. E agora? Eu pago o castigo para a criança? Você não vai na casa da sua avó no final de semana. E aí eu sofro em conjunto ou eu faço de conta que eu não dei essa ordem, não coloquei a penalidade e simplesmente não cumpro ela? O que acaba ampliando os limites para essa criança te desafiar cada vez mais. O que vai trazer inúmeros problemas afetivos, coloca em xeque a tua base de relacionamento com a criança e muitas vezes não é o melhor caminho. Então, a partir do momento que você quer dar um comando à criança, que você direcionar determinado comportamento, evite, na maior parte das vezes, condicionar aquele comportamento a uma consequência problemática, uma consequência que traga desregulagem emocional. A criança fica frustrada, você fica irritado, e isso não soma para o desenvolvimento infantil e tampouco para os momentos que você tem com a criança, combinado? Então o que eu recomendo que você faça aqui? Que você traga as consequências à tona sempre que você direcioná-las. Você colocou a penalidade, deve cumpri-la. Este é o primeiro princípio para manter intactos os limites até onde a criança pode ir. Combinado? Agora, se você conseguir não colocar esse condicionante, melhor. Dê o direcionante. Filho, eu vou terminar de gravar essa aula aqui e ao final eu quero que você vá tomar banho, combinado? A criança já começa a pensar que no futuro, possivelmente, ela vai ter que tomar banho, assim que eu terminar esta gravação. Quando isso acontecer, filho, vai tomar banho. Não vai. Filho, vai tomar banho. Não vai. Então eu vou levantar e vou ajudá-lo, vou direcionar ele. Mas Wesley, eu tô com a vida tão lotada, eu tenho casa para cuidar, trabalho para fazer, gravação para realizar, comida para fazer. São muitas tarefas. Eu preciso de liberdade, eu preciso que a criança desenvolva essa autonomia sozinha. Calma, é uma criança. E à medida que você faz hoje um pouquinho, amanhã direciona o teu comportamento e ajuda ela a fazer as tarefas que você está impondo, isto aos poucos vai fazer com que você fale cada vez menos. Em vez de dar 10 vezes a mesma ordem, agora você vai dar 3. Daqui a pouco você vai dar uma única vez essa ordem. Logo, nem mais um comando você precisará realizar. Isto é evolução infantil. Então a criança ela te desafia para testar os limites que você está impondo e até onde ela pode ir. Então tome cuidado para não colocar tudo na conta de ela está fazendo só para me afrontar. Isso só vai fazer mal a você, a relação que você tem com a criança e não agrega em nada para a evolução infantil. Então ajuste a base de comunicação com a criança para que ela seja muito mais diretiva e produza resultados efetivos. Interessante? Já tinha parado para analisar sobre esse prisma? Então, sobre estes e outros assuntos, muita coisa vai aparecer aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então curta o vídeo e compartilha para que mais pessoas saibam dessas situações. Que nem todo desafio, nem toda criança que faz de conta que não te ouviu é um problema ou é de propósito. Nos vemos no próximo vídeo.